Pode começar. Show de bola. Então, galera, vamos dar continuidade aqui à aula, certo? Nosso terceiro tópico seria luxação glomerular, e eu vou falar aqui um pouco sobre ela. Só um segundo. A articulação glomerular é a mais forte do corpo humano e permite o maior número de movimentos, sendo eles flexão, extensão, abdução, adução, rotação externa e rotação interna. Já que ela é a mais frouxa do corpo humano, tem que ter alguns fatores estabilizadores, sendo elas o primeiro, o labrum. O que é o labrum? É uma estrutura fibrocartilaginosa que forma uma orla que se prende ao contorno da glenoide, aumentando a sua profundidade para articular a cabeça humeral. Podemos contar também com os ligamentos intercapsulares, que seriam eles os ligamentos córico-humeral, córico-glenomerais superior, médio e inferior. E também podemos contar com o reforço muscular, o manguito rotador muito importante, que seria entre eles, né? O supraespinhoso, infraespinhoso, subescapular e redondo menor, e também contamos com a cabeça longa do bíceps braquial. A luxação glomerular é a mais comum da prática médica. Ela pode ocorrer por vários motivos: o trauma indireto, impacto direto, mecanismos convulsivos e instabilidade recorrente. A luxação ocorre quando o fosso supera algum desses mecanismos de estabilização, certo? Aí vamos lá. Existem 4 tipos de luxação glomerular. A anterior, que seria de maior incidência, de 96% de incidência. Como é que ela ocorre? O mecanismo mais comum é um trauma indireto sobre a extremidade superior, com o ombro em abdução, extensão e rotação externa, tá? A posterior tem incidência baixa, de 2 a 4%. O trauma indireto é o mais comum. A superior, ela é a mais rara em todas as luxações. E a posterior é bastante rara, porém mais comum em idosos. Como é que ela acontece? Ela resulta de uma força de hiperabdução que força o colo humeral sobre o acrômio, que alavanca a cabeça humeral inferiormente, certo? Aí, como o Luca bem comentou nos temas passados, que a luxação de ombro é mais comum na faixa entre 20 a 30 anos, com predomínio em homens. Pós-luxação, o paciente nota imediatamente que algo saiu do lugar ou quebrou e sente-se incapaz de utilizar o membro, o qual tende a suportar com a mão oposta. Ao exame clínico, existe o sinal clássico, o sinal de Dragoner. O que seria esse sinal? Caracteriza-se pela perda do contorno arredondado do ombro. A avaliação neuromuscular é muito importante com atenção ao nervo axilar, que geralmente é lesado nessa luxação. Existem 2 tipos de lesões associadas bem comuns, a de Bankart e a de Hill-Sachs. A de Bankart seria a ruptura da inserção anterior da cápsula articular do lábio, certo? Ou seja, ele danifica um dos estabilizadores do ombro. E a de Hill-Sachs, que seria uma fratura compressiva na cabeça do húmero posterolateralmente, é o resultado da impactação forte da cabeça humeral luxada contra a glenoide anterior, certo? Ou seja, é uma fratura compressiva. Essas lesões aumentam a chance de reincidência da luxação. Outra lesão que aumenta a reincidência é a ruptura do manguito rotador. Porém, esse tipo de lesão ocorre mais em pacientes mais velhos, acima de 40 anos. O diagnóstico é clínico-radiológico. As radiografias em AP, perfil escapular e axilar confirmam a suspeita clínica. O tratamento é de emergência. Caso não tratado, o paciente pode desenvolver graves lesões neurovasculares e capsulite adesiva. E o que seria essa capsulite adesiva? É uma síndrome dolorosa do ombro, caracterizada por uma redução progressiva e importante da amplitude de movimento de ombro. Deve ser executada redução fechada por manipulação, havendo 3 principais opções. A de Stimson, que seria o paciente sedado em decúbito ventral, com o membro afetado para fora da mesa segurando um peso de 2 a 3 quilos, como mostrado na figura. A de Hipócrates, que seria a tração de membro em abdução e contratração com o tecido feito por um auxiliar. A técnica original, antes era feita com a contratração, seria feita com o pé do próprio médico ou do profissional que esteja fazendo redução. Também temos a mais utilizada atualmente, que seria a de Kocher, né? Que seria a tração do membro juntamente com adução e rotação interna. Caso não seja possível a redução fechada, indica-se a redução cruenta, ou cirúrgica. Após redução, devem ser repetidas as radiografias para confirmar o reposicionamento. Após redução do membro, o paciente é liberado por um tipóia que deve ser mantido por mais ou menos 3 semanas. Após retirada da tipóia, a fisioterapia é essencial para retornar aos movimentos. Aí vai aí, Lucas.
Macho, já que esse é o slide certo, dá só uma voltada lá para concluir o raciocínio antes de ir para as questões. Acromioclavicular ou... Volta para o último slide da fratura de clavícula. Na hora, parceiro. Um segundo. Pronto. Aquele lá. Pronto. Outro slide que também que a gente não tinha passado, que eu tinha até dito que eu tinha colocado os estudos, era esse aqui, pessoal. Que são estudos que não são tão recentes assim, certo? Um é de 2007, o outro é de 97. Os estudos que a gente tem sobre o tratamento conservador, eles são da década de 80, sabe? Os que dizem que o tratamento conservador é realmente bastante efetivo. Mas, ultimamente, esse pensamento no meio da ortopedia, ele vem mudando um pouco. Como vocês podem ver nesse primeiro estudo, encurtamento inicial maior do que 20 milímetros, se você fizer o tratamento conservador, ele pode dar até 15% de pseudartrose. E também pode dar resultados funcionais insatisfatórios, além de deformidades. Então, a partir disso, começou a ser revisto. Nesse segundo estudo, além da gente ver, né, o que eu tinha dito mais ou menos sobre a área ser um pouco mais exposta, né, na correção com placa, o tratamento cirúrgico se mostrou um retorno mais precoce às atividades, uma não união de 2% contra 15% no tratamento conservador e melhores resultados funcionais. O paciente conseguia apresentar melhor este movimento e menos dor no pós-cirúrgico do que comparado àquele paciente com lesões semelhantes que fez o tratamento conservador. Isso aqui é algo que vem mudando, mas lembrando que a maioria das fraturas de clavícula, associando com aqueles fatores que eu falei, cirúrgicos ou não cirúrgicos, ainda são tratadas conservadoramente, a grande maioria. A gente só tem que prestar atenção para não tratar um cirúrgico como conservador. Pronto, aí pode passar mais um slide. Mais um. Pronto, esse slide aqui é justamente a comparação, né, que eu tinha falado, que eu achava que estava no slide passado, que a osteossíntese com placa, ela mostra um resultado muito bom, né, uma constelação em 98% dos casos, é justamente esse 2% que está representado naquele artigo, né, que a gente viu agora, e a taxa de falha é de 7%, incluindo todos os tipos de placa. A gente mostrou, né, que existem placas um pouco melhores, placas um pouco piores, envolvendo todas elas, a taxa de falha é de apenas 7%. As principais falhas são falha do implante, né? Você tem que ter atenção se o local onde está sendo fixado aquela placa é suficiente. Por isso que o doutor Eduardo também falou sobre o parafuso bloqueado e o parafuso convencional. Às vezes não tem matriz óssea suficiente para fazer uma fixação interessante, uma fixação que seja suficiente, né? Muitas vezes pode ocorrer angulação ou soltura mesmo da placa. Já na fixação intramedular, como eu falei, né, mais para traço simples, sem segmentação. Migração e soltura do material também podem acontecer. A placa de Rockwood, principalmente por ser uma placa rígida, tem área de trabalho curta. E como eu falei, a haste tem com N, né? Tem bons resultados, semelhança ao da placa, mas ela não pode ser usada em casos combinativos, como o professor falou. E é uma ótima opção para fatores mediais com traço simples. Aí passa um pouquinho, só para mostrar o videozinho do mecanismo de trauma da acromioclavicular. Passa. Pronto. Pessoal, esse vídeo aqui é bastante famoso, não sei se vai carregar aí para vocês, mas é na final da Champions League, né? Que o Sérgio Ramos derruba o Salah e ele cai por cima do ombro e essa partida tirou ele da final. A lesão que ele teve foi posteriormente comprovada que foi realmente uma luxação acromioclavicular. Vocês podem ver que ele cai com o ombro aduzido, né? A lesão dele não é na que o Sérgio Ramos está segurando, é no outro braço. E esclarecendo um pouco, né, do mecanismo de trauma para vocês aí. Apesar de estar travando muito aqui, pelo menos para mim. Pode ir para as questões aí, João. Usa os slides que passou, não tem problema não. Pode passar. Aí é o Arthur, né, do BBB, que foi a luxação de ombro mais famosa esse ano, que fizeram uma imobilização insatisfatória, né? O sinal da dragona ali claramente evidenciado e a tala está axilo-palmar, né? Sem contemplar a região do ombro. Inclusive, o João coloca no slide dele a tala como ela deveria ser, né? A tipóia como ela deveria ser, a imobilização. Acho que é no penúltimo slide da aula. Pode passar as questões. Assim. Exatamente. Pronto. Só a gente botou só algumas questões aqui para revisar. Inclusive,
eu não sei se os professores ainda estão aí, o doutor Eduardo disse que teria que sair, mas tem uma questão, inclusive, que eu até fiquei em dúvida, eu peguei algumas questões de prova de residência, o João fez umas também, a gente vai discutir aqui rapidinho. Essa primeira questão é, nas luxações de ombro ocorre separação completa das superfícies articulares da articulação glenomeral causada por forças diretas e indiretas aplicadas sobre o ombro. A estabilidade articular pode ser um fator predisponente para a luxação, especialmente em atividades esportivas extenuantes. De acordo com o enunciado, a opção correta é... Leiam aí, um minutinho para vocês lerem, aí eu digo qual seria a resposta. Pronto, pessoal. Acho que já deu tempo aí de ler. Se não tiver dado, vai dar certo. A resposta aqui, pessoal, é o item A, né? Passa só um aí, João, ver se entra a bolinha da resposta. Pronto. Que a luxação anterior ocorre quando o húmero é golpeado em rotação externa e abdução. É um ponto onde realmente existe a força anterior, né, aplicada na articulação, e por isso ela facilita a luxação anterior, que inclusive é a mais comum, como o João discutiu aí com a gente. Pode passar. Pronto, essa questão caiu numa residência lá do Distrito Federal. Uma criança de 8 anos de idade, durante brincadeira em casa, cai sobre o ombro esquerdo, de uma altura de 2 metros. Era uma brincadeira meio perigosa, né? Apresenta debilidade funcional nesse membro e dor importante na palpação da clavícula esquerda. Na radiografia, evidencia fratura de terço médio da clavícula, com base, terço médio, né, mais comum. Com base nesse caso clínico e nos conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. A maioria dessas fraturas são de correção cirúrgica. Acho que não faz 40 segundos que eu comentei sobre isso. Vou dar 10 segundos para vocês lerem os itens. Certo ou errado? Pessoal, pode passar, João. A resposta é errado, né? Opa, tá errado aí. As fraturas são de correção cirúrgica. Tá errado, viu? É errado a resposta. A maioria das fraturas, na verdade, são conservadoras, certo? O tratamento. Apesar daquilo que eu falei, né, que vem mudando, várias fraturas que antes eram tratadas de forma conservadora, hoje são tratadas de forma cirúrgica, mas aqui tá errado, viu? Eu não sei se desregulou ou se eu botei errado mesmo, confundi, mas a resposta é errada. A maioria é tratada de forma conservadora. Pode passar. Pronto. E a segunda questão que eu coloquei aqui é o mesmo caso clínico e fala sobre a imobilização em 8 é uma medida inicial aceitável. Pergunta se está certo ou está errado. Pessoal, como eu disse para vocês na aulinha do YouTube da SBOT, ele não recomenda, ele pede para não ser realizado, diz que a correção com tipóia simples é mais indicada, porém o gabarito dessa questão, que também é da mesma prova, é certo. Bota aí, João, ver se eu acertei essa ou se eu só fiz trocar os gabaritos. Aí eu, inclusive, trouxe, né, justamente para levantar o debate. Queria saber se algum dos professores pode ajudar. Eu sei que ainda tem muita gente que utiliza na prática, mas pelo que eu vejo, assim, inclusive alguns professores lá no JF e tal, o pessoal pede para não realizar mais, até foi debatido recentemente, que só a imobilização mesmo tem resultados semelhantes. Se algum dos professores quiser ajudar, eu, inclusive, erraria essa questão depois de ter estudado, eu acho, porque eu marcaria errado por existir esse desencorajamento a fazer a redução e a mobilização em 8. Pode passar aí, João. Pronto, eu acho que essa é a última questão, pessoal. É um homem de 37 anos de idade, estava jogando futebol quando sofreu queda com a mão espalmada e o cotovelo estendido. Ao exame clínico, o paciente apresentava dor à palpação do ombro esquerdo com espasmo muscular e limitação funcional. O braço se encontrava em ligeira abdução e rotação externa, além de apresentar o sinal semiológico representado a seguir. Em relação a esta lesão, é correto afirmar. Deixa eu ver aí, né? Aquele sinalzinho que o João falou, né? E aí tem os itens aí. Pode botar, João. Tudo foi debatido aí na aula, né? O movimento de rotação externa, abdução e extensão do ombro favorece a luxação posterior.
Devido à gravidade do quadro, a tentativa de redução deve ser realizada o mais rápido possível, dispensando o estudo radiológico na maioria dos casos. As lesões são lesões de elevada gravidade pelo risco do dano neurológico vascular. Ou hiperelasticidade é fator de proteção, fator protetor. E aí, alguém se habilita? Acho que está aí. Essa questão é de onde, hein? Eu acho que essa questão é do Revalida, que é o exame médico para quem faz faculdade fora, poder atuar aqui no Brasil. Letra B, né? Letra C. Não é para fazer o mais rápido possível, porque o estudo radiográfico, na verdade, é importante na maioria dos casos, e não dispensado. Justamente pelo risco de fraturas, né? Pelo risco de dano neurológico, vascular associado, é importante sempre realizar a radiografia. Muitas vezes a gente vê na prática, né? O pessoal tem academia de jiu-jitsu e tal, eles mesmos reduzem, mas não é o indicado, né? O indicado é sempre fazer a redução em ambiente hospitalar, após a realização da radiografia. Pode passar um aí. Show. Eu acho que acabou, pessoal. Passo mais um aí. Pronto. É isso. Top demais. Show de bola. Parabéns pela aula aí, pessoal. Eu acho que não tem nenhum professor aqui na reunião. Foi, acho que eles saíram os dois. Saíram, foi. Pois é. Pois é, eu vou parar a gravação então. Mas, porque foi a única dúvida mesmo que ficou, foi essa aí que eu falei, né? Sim.